Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei. Olá, meu irmão, como é que está teu coração, a tua fé, a tua esperança? Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração que vai impactar a tua vida. Eu creio que a partir desse momento, desta mensagem, desta palavra, haverá uma virada de chave. Um novo tempo, não um recomeço, mas um novo tempo na tua vida. A partir do momento que você entender o propósito de Deus para o teu coração. O ser humano tem por natureza correr atrás em busca de coisas, de realizações, de conquistas, enfim, mas tem um momento em que todos nós chegamos numa encruzilhada e no momento de decisão, no momento em que nós precisamos de algo mais, do sobrenatural. É aí que nós corremos então para Deus. Aliás, que não seja sempre que aconteça isso na vida, na tua vida, na nossa vida, buscar Deus somente quando precisamos. Mas isto é natural, chegar um momento em que nós não podemos realizar com as nossas próprias forças, nossa própria inteligência ou sabedoria, e nós precisamos então buscar socorro do nosso Papai do céu, não é mesmo? Mas eu quero dizer para você que aquilo que Deus quer realizar, a bênção, o milagre na tua vida, está nas tuas mãos, está no pouco que você tem. Está na fragilidade tua, no pouquinho, mas se você colocar com fé nas mãos de Deus, então o milagre vai acontecer. Nós temos uma passagem na Bíblia, lá no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, uma passagem muito importante que nos ensina hoje, como nós aplicarmos hoje esta palavra. Uma passagem sobre o profeta Eliseu e uma viúva que foi ter com Eliseu. Essa viúva, ela tinha, claro, perdido seu marido e ela estava passando por um momento difícil de dívida. E ela chega para o profeta e diz: meu marido morreu e ele me deixou dívidas. E como, claro, naquela época, quando alguém tinha uma dívida, e no caso, como era o caso dessa mulher, então o credor tinha por direito levar o filho ou os filhos como escravo até pagar a dívida. E isso estava para acontecer na vida dessa mulher, mas ela não queria perder os seus filhos, por mais que fosse temporariamente. Então ela chega para Eliseu e apresenta. E disse: olha, eu sou viúva e o teu servo, ele faleceu e deixou dívida e os credores querem levar meus filhos. E aí Eliseu pergunta para ela, diz assim: sim, mas o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Bom, agora começa o princípio do milagre na vida daquela mulher. O que você tem em casa? Ela disse: olha, eu não tenho nada. Essa é a tendência de nós humanos, nós olharmos a situação. Não tenho nada, não tenho condições, enfim. Não, sempre temos algo. A fé, por mais pequena que seja, existe alguma coisa. Um resquício de fé é a partir desse pouquinho que Deus quer trabalhar na tua vida. A mulher disse: eu não tenho nada a não ser um vaso de azeite, uma botijazinha de azeite. E ele disse: muito bem. Então aí está tudo que Deus precisa. Então ele disse para ela: vai, pega os teus filhos, teus 2 filhos, e vai em toda a vizinhança e pede vasos emprestados. E então ela começou a fazer isso. Então o princípio do milagre está, primeira coisa, em crer. Ela creu na palavra do profeta. Segundo, ela obedeceu. Então, crer fala de fé. Fé e obediência é o princípio do milagre. Então, meu irmão, minha irmã, fé na palavra, crer na palavra e obediência na palavra já é o primeiro passo para o milagre de Deus na tua vida. Aquela mulher fez, os filhos foram, os vizinhos trouxeram os vasos, o que eles conseguiram. E então
trouxeram tudo que tinha que trazer de vasos, então ela aí, de acordo com a orientação do profeta Eliseu, diz assim: agora tu pega o vaso que tem azeite, né, um pouco de azeite, e começa a encher os vasos vazios. Então ela começou, os filhos entregando para ela, e ela ia enchendo vaso a vaso. Então ela enchia um, colocava à parte. E os filhos entregando, ou seja, a cooperação dos filhos no milagre. E ela então foi enchendo até que todos os vasos foram cheios. Aí quando no último vaso terminou o azeite, ou seja, encerrou, ela já tinha o que precisava. E ela então vai ao profeta e diz: Senhor, terminou os vasos, está feito. Então o profeta Eliseu diz para ela assim: então tu vai, vende o azeite, paga a tua dívida, vende a quantidade necessária, paga a tua dívida e vive do resto. Enfim, o milagre aconteceu nas mãos da viúva. Não foi nas mãos do profeta Eliseu, e não foi algo sobrenatural que aconteceu assim num piscar de olhos, não. O milagre aconteceu nas mãos dela, na realização dela, com a cooperação dos seus filhos. Então, meu irmão, minha irmã, o milagre está nas tuas mãos. Está no pouco que você tem. Deus abençoa o lugar onde há ordem. Então Deus ensina um princípio para os discípulos: organize o povo. O milagre vai acontecer a partir da organização. Então, meu irmão, vai ficando atento, fique atento a esses princípios, né? Primeiro, obediência, que aconteceu com aquela viúva. Ela creu na palavra e obedeceu, e entrou em ação. Aqui com os discípulos também, o princípio, já vai um pouco além. Jesus já diz para eles: organize o povo. O milagre vem na organização. Então eles organizaram o povo. A Bíblia não fala, mas por certo, Jesus pediu que providenciasse cestos, e cada um dos discípulos teve um cesto em suas mãos, e Jesus pega agora, como eram 12 discípulos e apenas 5 pães e 2 peixinhos, aí Jesus então, o que ele faz? Ele pega então, reparte o pão, e ele entrega um pedaço na mão de cada um dos discípulos. E por certo eles põem dentro do cesto, e agora ele sai no meio da multidão. E Jesus disse: agora vocês alimentem. Os discípulos não questionaram, eles tão somente cumpriram com os princípios do milagre. O princípio da bênção, da multiplicação, o princípio da prosperidade que Deus tem na vida da pessoa. Então, primeiro, eles organizaram o povo, eles obedeceram, quer dizer, creram primeiro, a fala da fé, e obedeceram. E aí eles partiram, então, para a execução do trabalho. E eles, então, começaram a entregar o pão. E na medida que eles iam tirando do cesto, entregando na mão do povo, e a multiplicação. Então, a multiplicação aqui também acontece, não foi na mão de Jesus. Não foi Jesus que multiplicou o pão, mas sim a multiplicação aconteceu na mão dos discípulos. Foi na vida deles, foi no agir deles, no trabalhar deles, que a multiplicação começou a acontecer. Então eles começaram agora a saciar a fome do povo. Eu creio que o pão se multiplicava até na mão das pessoas, conforme eles iam comendo, ia se multiplicando, enfim. Toda a multidão recebeu comida, saciaram a fome, se fartaram, e ainda sobrou comida, sobrou pão. E aí Jesus disse para eles no final: agora vocês recolham o que sobrou para que nada se perca. Olha assim, outro princípio, valorizar e não desperdiçar aquilo que Deus coloca na tua mão, meu querido. É um outro princípio de prosperidade. É um princípio de bênção, um princípio de milagre. Ele disse: recolha para que nada se perca. E aí então os discípulos saíram entre a multidão e foram recolhendo o que sobrou, e foram pegando a sobra que havia sobrado, eles recolheram. E diz a palavra que sobraram 12 cestos de pedaço. Então, meu irmão, minha irmã, aqui está
estão os princípios de multiplicação. O milagre que Deus quer operar na tua vida é que você aplique esses princípios. Primeiro, fé. Segundo, obediência. Terceiro, organização e valorização daquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Aí o milagre vai começar a acontecer. O nome do Senhor vai ser glorificado. Então esses princípios vão acontecer. Jesus, no capítulo 7 de Mateus, versículo 7, ele diz assim: buscai e encontrareis, batei, abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Quer dizer, existe um princípio. Você tem que pedir e vai receber, mas você tem que buscar, tem que ir atrás, você tem que bater, quer dizer, insistir. Aí então o milagre vai acontecer, seja financeiro, seja físico, seja a ordem que for, na área que for. O milagre acontece a partir do momento em que nós obedecemos os princípios estabelecidos na palavra, nas ordenanças de Jesus. Então Jesus disse para os discípulos, quando ele formou os seus 12, ele disse: vocês vão, cure os enfermos, expulse os demônios, ressuscite mortos, façam isso de graça, recebeste de graça dai. Jesus disse assim: eu vou fazer. Ele disse: vão e façam. Jesus apenas ia cooperando com eles. Então hoje Deus coopera com nós, com a nossa fé. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, meu irmão, a obra da fé, em primeiro lugar, obediência, atitude, entrar em ação, crer. Então o milagre vai acontecer. Então, meu irmão, esta é a palavra para o teu coração. Creia que o milagre na tua vida está prestes a acontecer no momento em você começar a colocar em prática estes princípios. Amém? Eu quero orar agora, neste momento, em teu favor, para que isso agora se torne realidade na tua vida. E você, então, se alegre com isso. E o nome do Senhor seja glorificado e você possa testemunhar do que Deus fará na tua vida a partir desse momento. Fará nas tuas circunstâncias. Então, somente creia. E eu vou orar, vou profetizar a bênção e o milagre na tua vida. Senhor Deus e Pai, conforme a tua palavra, o Senhor nos tem chamado, Senhor, para profetizar na vida dos teus filhos, para profetizar a tua palavra, para levar uma palavra de fé, Senhor, uma palavra que gera fé no coração dos teus filhos. E nesse momento, Pai, de acordo com a tua palavra, crendo e respaldado naquilo que Jesus falou, em meu nome farão maravilhas, Senhor, é no teu nome que eu repreendo toda ação do mal, que eu neutralizo toda ação do inimigo, toda maldição caia por terra, toda dúvida, toda incredulidade saia agora. Senhor, que o milagre comece a acontecer na vida do teu filho e da tua filha neste momento, Senhor. Eu ordeno a bênção para que teu nome seja glorificado e a vida dos teus filhos sejam abençoados. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar.